A paz do Senhor a todos meus amados irmãos, a todo o grupo integrante do Ministério de Missões, o Bom Samaritano. Bom, hoje nós vamos ver sobre o fundamento da missão do Evangelho de Jesus. Será que é algo do coração do homem ou do coração de Deus? Alguém ordenou, alguém mandou? Para nós entrarmos na palavra do Senhor, nós vamos aqui pedir a sabedoria de Deus para que Ele venha nos trazer o discernimento da sua palavra. Querido e amado Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nós te agradecemos, Senhor, por este momento que o Senhor tem nos dado a oportunidade de falar do teu amor, da tua grandeza e da tua justiça. Pai, ensina-nos, Senhor, a tua palavra. Nos dê o discernimento e o entendimento da tua palavra, para falar da tua palavra com clareza, para que todos aqueles que ouvir possam entender na mente e guardar no seu coração. Amém. Você agora pode pegar a sua Bíblia e vamos junto aprender a palavra de Deus. Mateus 28, versículo 16 ao 20. Vamos lá? E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então você já viu que Jesus disse que a ele foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Quando Jesus diz que foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra, ele está dizendo, foi-me dado autorização. Autoridade vem de autorização, a mesma coisa que poder, permissão. Então, a Jesus foi-lhe dado permissão, autorização de fazer o seu papel, de cumprir o seu ofício. Assim, nós entendemos que cada um de nós tem um ofício, tem um papel a fazer. Quando você trabalha numa empresa, você tem uma função específica. Mas para você ter essa função, você precisa ser especialista, você precisa estar autorizado, tem que ter a autenticidade do que você vai fazer numa empresa também aonde você irá trabalhar ou trabalha, certo? Jesus veio para libertar o mundo do seu pecado, porque o homem tinha pecado e estava isento da presença de Deus. Desde o jardim do Éden para cá, o homem pecou e se afastou da presença de Deus. Mas Deus tem um plano poderoso para a minha vida e para a sua vida, Jesus Cristo. Por isso que hoje nós vamos entender o fundamento da missão de Jesus. Então nós temos 4 fundamentos importantes aqui nesse texto que nós vemos. Primeiro, a autoridade. Segundo, todas as nações. Terceiro, todas as coisas. E quarto, todos os dias. Ou seja, nós temos que ter autoridade, autorização dada por alguém, para alguém. Então essa autorização vem do próprio Jesus. Quando Jesus te chama e te capacita para o ofício. Agora, se você se denomina, se você se promove, aí nós não estamos fazendo de conformidade Jesus quer. Então nós temos que ter a autorização de Jesus, a autorização de Deus para cumprir o nosso ofício, o nosso papel, certo? A autorização dada por Jesus a alguém que está habilitado para a função, certo? Toda a autoridade. As nações, o Evangelho, a missão de Jesus é a transformação, a mudança de mentalidade de uma nação, de todas as nações. Essa é a vontade de Deus, que todas as nações venham ser transformadas, ou seja, mudar de mentalidade, mudar de vida, mudar de pensamento. É para isso que o fundamento da missão de Jesus é. Terceiro, todas as coisas, ou seja, ensinar toda a doutrina que Jesus nos ensinou, né? Ensinar a doutrina que Jesus, tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Todos os dias é ter a certeza de que todos os dias o Espírito Santo de Deus está conosco. Então são 4 fundamentos específicos que nós vemos neste texto sobre a missão que Jesus tem nos ordenado fazer. Para nós exercer o nosso ofício, a nossa função, nós temos que estar habilitados. Por quem? Por Deus. Nós temos que ter a permissão e a autorização de Jesus. E então aqui Jesus já diz, eis que ele deu todo o poder aos seus discípulos.
Para quê? Para curar todas as enfermidades, todos os males, né? Expulsar o demônio. E ele ainda diz, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino de Deus. Ou seja, o discípulo, o mensageiro de Jesus tem que chegar até as pessoas e dizer que o reino de Deus é chegado. Ou seja, o momento de se arrepender, o momento de buscar a Deus, o momento de dizer que Jesus é o Salvador do mundo, que Ele veio morrer na cruz do Calvário para nos libertar dos nossos pecados, porque nós já estávamos isentos de Deus. Nós não tínhamos mais contato com Deus por causa de quê? Do pecado. Mas Deus teve um plano, e tem um plano maravilhoso. Jesus, seu Filho, vir ao mundo, salvar o mundo dos seus pecados. Então essa é a função, o fundamento principal da missão de Jesus é ir ensinando e dizendo que é chegado o reino de Deus. Ou seja, toda pessoa que se converte, aceita Jesus e se entrega a Ele como único e suficiente Salvador, o reino de Deus é chegado para essa pessoa. Ou seja, o governo de Deus, né? Quando você ora o Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, ou seja, venha a nós o teu governo. O governo, quando você diz venha a nós o teu governo, você está chamando para ti o governo de Deus, né? Então, muitas pessoas não entendem dessa forma e querem fazer a vida ou levar a vida de conformidade eles pensam ou querem. Mateus 7, 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, não como os escribas. Está vendo? Jesus ensinava com autoridade, ou seja, com permissão, com conhecimento de causa. Jesus falava daquilo que o próprio Deus tinha ordenado ele fazer. Ou seja, seriam como as próprias palavras de Deus. Por isso que ele diz que os escribas se admiraram que Jesus ensinava com autoridade, com permissão, com conhecimento de causa, e não como os escribas e os fariseus. Por quê? Porque eles falavam de uma coisa que eles não viviam, eles falavam de uma coisa que eles não conheciam, eles pregavam uma coisa e viviam outra. Então, quando Jesus pregava, o povo se admirava porque ele tinha autoridade e poder, ou seja, permissão e autorização dada por Deus na vida de Jesus. Então, cada discípulo que faz profissão de servir a Deus e quer ser um mensageiro de Deus, ele tem que ter essa função, ele tem que ter essa característica. Nós não temos que pregar uma axiologia, nós não temos que pregar um pensamento próprio, né? Paulo dizia, eu não falo com palavra de persuasiva, ou seja, palavra de convencimento humano, não. Eu falo daquilo que Deus tem mandado eu falar, assim que o apóstolo Paulo também fala. E esse mesmo poder, essa mesma autoridade, Jesus dá aos seus discípulos, dá a todos aqueles que fazem profissão de servir a Deus. Mas quando você vê o cenário ao nosso redor, quando você vê o homem fazendo algo que Deus não tem mandado ele fazer, ele não tem base, não tem fundamento, não tem raiz, não tem estrutura. E aí o homem finda se perdendo, finda caindo, finda fazendo, escandalizando o evangelho de Jesus. Você viu que Jesus deu a eles poder, virtude, né? Virtude, o que é? Poder, qualidade, excelência, moral. É isso que Jesus tem dado aos seus discípulos. E quando você vê alguém, quando você vê o homem que não tem essa característica, que não tem esse fundamento, esse princípio bíblico, que fica ensinando doutrinas de homem, coisas que não tem nada a ver com o evangelho, você tem que ficar esperto. Por quê? Porque não está coincidindo com a palavra de Deus, não está coincidindo com aquilo que Jesus tem mandado nos fazer. O evangelho é percorrer, o evangelho é andar, o evangelho é caminhar, o evangelho não é quatro paredes, o evangelho é sair. Essa foi a autorização, esse foi o papel, o fundamento da missão de Jesus, que Jesus deixou para os seus discípulos, para nós fazer. E quando os apóstolos foram, quando os discípulos de Jesus foram, eles disseram essa mesma coisa. Esse mesmo poder, essa mesma autoridade foi dada a cada um de nós, certo? Jesus não veio fazer a vontade dele, e sim a vontade de Deus. O que ele diz lá em João 6, 38 e 39? Diz assim, o 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai é que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então,
o discípulo de Jesus, o servo de Deus, não tem que fazer aquilo que ele quer, e sim a vontade de Deus, aquilo que Jesus tem mandado. O que Jesus mandou fazer? Percorrer as aldeias, cidades, ensinando o quê? O reino de Deus, o reino do céu. Mas com o quê? Com autoridade e poder, ou seja, com permissão e com autorização dada por Deus. Não é pelo homem, não é porque eu quero, não é porque o pastor quer, não é porque o bispo quer, não é porque o padre quer, é porque Deus quer que nós façamos dessa forma. Então nós não temos que ir ensinando uma axiologia, uma religiosidade. Religião não salva ninguém. O reino de Deus, o evangelho de Jesus não é uma religião, né? O evangelho de Deus é o poder de Deus. As boas novas, o que é boa nova? Uma nova mensagem, uma nova palavra para aquele que precisa. Aqui está a palavra de Deus. Amém? Jesus, quando foi começar o seu ministério terreno, houve uma preparação para ele. Primeiro, foi ungido pelo Espírito de Deus. Vamos ver o que diz lá em Lucas 4, Lucas 4:18. Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-los ao ministério, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O Espírito de Deus estava sobre Jesus. Segundo, Jesus não falava nada dele mesmo. João 8, 39 e 32. Jesus não falava nada dele mesmo. Terceiro, foi-lhe dado poder e autoridade, tanto no céu como na terra. Então é uma sequência, é uma preparação, certo? Então Jesus, sendo nosso mediador e intercessor entre Deus e os homens, nos dá essa missão. Vamos ver o que diz 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Certo? Então, não tem ninguém em que você possa buscar salvação e nem intercessão, se não for o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há ninguém na terra, ninguém mais, ninguém, que possa interceder e que possa te conduzir até Deus, se não for Jesus Cristo. Então Jesus, sendo o nosso mediador, o nosso intercessor, o nosso advogado entre o homem e Deus, nós temos que obedecer à vontade de Jesus, certo? Depois que formos autorizados por Jesus, agora precisamos do Espírito da verdade. João 16:13. Vamos ver o que diz lá em João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. Você precisa ser autorizado por Jesus, depois precisa ser ungido pelo Espírito da verdade, para poder falar tudo aquilo que Deus tem falado, tem mandado nós falar. Não é aquilo que nós queremos, é aquilo que Deus tem mandado nós falar. E esse Espírito da verdade nos conduzirá a toda a verdade. E essa verdade, esse Espírito vai fazer nós entender as coisas passado, presente e futuro. Por que hoje nós temos, o nosso Brasil sofre com muita injustiça? Porque muitas pessoas estão exercendo função errada. Muitas pessoas estão no lugar errado, exercendo função errada. Não tem a permissão, não tem autorização para exercer a função. Não é habilitado, não é apto para exercer a função. E aí finda cometendo erro. Portanto, essa é a vontade de Deus. Se tu deu ouvido à palavra de Deus, você tem que ensinar a doutrina de Jesus, para que a cruz de Jesus não seja em vão. Amém, meus amados? E aqui eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus Cristo e agradecer a todos aqueles que até aqui nos acompanhou nesta mensagem poderosa da parte de Deus. Que Deus possa nos libertar daquilo que ainda nos prende, daquilo que ainda é abominável aos olhos de Deus. Amém. E eu agradeço a oportunidade. Um abraço.